Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Age Free World, o podcast que escuta, provoca, inspira novas formas de viver e trabalhar entre gerações, sem rótulos, sem prazo de validade, sem medo do tempo. E hoje, galera, aqui no Age Free World, a gente recebe uma convidada que, assim, sem querer querendo, muito modéstia à parte, acabou virando um símbolo de liberdade emocional, tá, Nívia? Assim, modéstia à parte, um símbolo de autenticidade, alguém que viveu nos bastidores da moda, né, sempre olhando a questão do marketing, da imagem, das marcas, até que, de repente, acabou virando uma marca ela mesma. Pois é, aos 57 anos, Nívia Galego aceitou o convite de se inscrever para participar do Casamento às Cegas 50+, o reality show da Netflix, e viu sua história de vida, sua vulnerabilidade e seu recomeço amoroso ganharem o Brasil. Então, nesse episódio com a gente, ela vai conversar um pouquinho sobre o que acontece quando a vida real acaba se misturando com o entretenimento, né? Sem entrar naquele espaço um pouco experimental do reality show, que é sobre amar, perder e recomeçar depois dos 50. É isso aí. E olha só, hein? Eu não assisto reality show, mas por insistência da minha irmã, esse foi o primeiro que eu assisti, acho que não há década, e foi justamente o que, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas o que a Nívia estava presente e me chamou muito a atenção a participação dela, e a gente vai descobrir por quê. Nívia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Eric, é um prazer estar aqui na Age Free World, falando, né, porque eu acho que, assim, é tão bom a gente poder ter espaço para se expressar, para falar, para contar histórias, então eu me sinto muito honrada. Obrigada. Fico feliz, Nívia. E aí, eu gosto muito de começar com uma perguntinha voltada para o profissional, tá? A gente tem essa semelhança que eu também comecei na moda, né, com marketing de moda. Você também estava por lá e, cara, é um universo muito visual, né? Muito voltado para a aparência, para você observar a imagem, como que isso se propaga, o consumo, a estética. E você sempre esteve ali no bastidor, cuidando da imagem dos outros, mexendo com marketing de imagem. Como foi colocar a sua própria vida em cena, de repente, sair do bastidor e ir para o palco num reality show nacional? Realmente, assim, eu acho que antes de mais nada um desafio, e para todo desafio você precisa de coragem. Então, acho que coragem foi a minha mola propulsora, né? Porque precisa essa sensação quando você vai se expor. De alguma forma, você falou, eu estava nos bastidores, e aí eu troquei o holofote. Então, tirei o holofote externo e primeiro fui para o holofote interno, porque quando a gente entra num programa como esses, a primeira parte é um confinamento importante. E para você fazer isso da melhor forma, que é sempre o que eu me proponho a fazer, já que eu me propus, eu quis fazer da melhor forma, foi efetivamente aproveitar esse tempo de confinamento sem celular, sem televisão, sem relógio, sem nada, para poder olhar para dentro, colocar esse holofote em mim mesma, e eu preciso confessar que foi uma experiência deliciosa e engrandecedora. Sério, eu me imagino ficando desesperado, sem relógio, sem celular, dá 5 minutos sem que eu começo a ter um piripaque aqui. E é interessante, porque você disse numa rede social, que foi onde a gente se conectou, né? Que foi como saltar de paraquedas à noite sem ver o chão, né? Então, assim, o que te fez, né? Você se inscreveu, né? Mas o que te fez se inscrever, topar esse salto, né? Foi curiosidade, coragem, vontade de recomeçar, né? E eu tenho curiosidade também de saber como seus filhos lidaram com isso, como a família lidou com essa, não sei se a palavra é loucura, né? Mas uma coisa muito, muito diferente. Assim, eu falo, você pode comprar uma passagem para ir para qualquer lugar do mundo viver essa experiência. Um reality ninguém compra. Então, você tem essa coisa do diferente mesmo e uma coisa que você não compra espaço. Então, isso é muito legal. E realmente, Fábio, foi a vontade de um recomeço, de uma chacoalhada na vida, de uma coisa para mim, inclusive para eu mesma me colocar em
em teste, em outra posição do mundo diferente do que eu sempre estive. Então, isso foi realmente uma coisa que mexeu muito comigo. Em relação à família, eu tive uma irmã que me apoiou de cara e uma que falou, não, você não vai de jeito nenhum. E depois essa falou, não, você não vai de jeito nenhum. Quando eu falei, eu vou, ela falou, então eu vou te apoiar no que você precisar. Família é ótimo, né? Família é isso. E acho que tem essa questão, né, dos meus filhos. Eles, assim, eles querem que eu tenha alguém, que eu reencontre um amor, ou seja, não é que eles têm essa questão do não em relação a isso. O que eles realmente não queriam era esse nível de exposição, para mim, muito menos para eles. Então, eles não gostavam da ideia disso, não gostam. E assim, se você for pensar, todo mundo acha legal, menos para minha mãe, né? Só que aí eu vejo assim, né? Eu vejo a liberdade, ela é uma coisa que tem que valer para todo mundo, e o amor, né? Parafraseando aí Raul Seixas, o amor só vive em liberdade. Então, eu acredito nisso, eu criei eles dessa forma, então eu tenho muito respeito pela opinião deles. Não é uma coisa, eu falei em algum momento, apareceu, eu não sou vítima dessa situação de forma alguma. Eu estou fazendo o que eu quero, e eu acho que existe, assim, né, a liberdade só é liberdade quando ela é dos dois lados, senão ela é ditadura. Total, total. Você diz no momento da exposição, acho que é até uma questão de cuidado, né? Porque como você é uma coisa muito nova, né? Acho que é difícil saber como você vai reagir com tanta exposição, como que vai ser recebida na sua família, mas isso tudo é um pré, né, Nível? Eu quero saber, depois que a câmera desligou, sair do confinamento, sair do estúdio, o que que fica? Foi a mulher que viveu um amor? Foi a profissional de marketing que aprendeu uma nova vivência, uma nova narrativa? Ou só uma pessoa comum tentando respirar depois de ter 1001 câmeras em cima de você o tempo todo? Bom, tudo junto e misturado, né? Somos múltiplas. Agora, eu preciso confessar, gente, que eu tive abstinência de câmeras. Olha isso, gente. Olha só. É de verdade, porque assim, eu falo que esse tempo que você vive é como se fosse um universo paralelo, como se você fosse para Nárnia. É uma outra coisa diferente. E a sua vida muda durante esse período de confinamento, de filmagens, e todo o período que rola o experimento. Então, ela realmente muda. E eu tinha essa questão, eu estava muito à vontade com as câmeras. Eu entendi o quanto as câmeras me deixavam tranquila e estava tudo certo, não me incomodava em nenhum momento ter câmera, quer dizer, um ou outro só, mas no geral não. E quando eu saí, você não tem só a câmera, você tem a câmera e você tem todo um cuidado de uma equipe 100% do tempo. Você não faz nada sozinha, você não sai, você não... No começo isso é socorro, né? Como é que eu vou ao banheiro? Precisa pedir, tia, preciso ir ao banheiro. Mas isso faz parte de um processo que eles precisam ter para segurar, para garantir o que eles se propõem a fazer, e eles são muito sérios, a Endemol Shine, né, que é quem organiza tudo isso para a Netflix, eles são muito sérios, e tudo é muito verdadeiro. Então, para garantir isso, eles têm que ter um modus operandi, que, óbvio, foi testado, foi analisado, e você entende que isso sim é preciso. E depois, só que aí, de repente, você está sem mais nada. Aí, tipo, vai embora para casa, né? Eu ainda voltei com o meu buquê de noiva na mão. Quanto tempo mesmo, Nívia? Desculpa, quanto tempo que durou o tempo de gravações ali, que vocês ficaram em confinamento? Assim, é tipo um pouco mais de 2 meses. Ah, é bastante tempo. Isso é bastante tempo. Então, aí quando você sai para a rua, dá uma sensação de uma liberdade que você não sabe muito o que fazer com aquilo.
Então, é louco, e foi, né, foi um período depois disso difícil para eu voltar, né, a entender os processos, a entender tudo o que tinha acontecido comigo. Não é tão simples, não. Então, acho que quanto melhor você tiver aí mais em dia com a terapia, isso ajuda Necessário. muito. Inclusive, para quem não tá em reality, hein, galera? Vamos todo mundo pra Quem terapia. não Pelo está, amor de Deus. Bora lá, todo mundo bora lá. precisa. E eu acho que tem um elemento, Eric, que é muito importante, e assim, em qualquer situação, talvez eu fale de novo sobre isso, que é efetivamente autoconhecimento, amor próprio, sabe? São gatilhos importantes para te segurar, porque essa foi uma das situações, óbvio que eu passei outras antes, não televisivas, e eles são as coisas família, enfim, essa história grega que vem do filia, né, que é a família, os amigos, essa coisa de Platão, que ele fala sobre isso é muito importante, porque é isso que dá essa base de sustentação emocional para a gente, é o que eu acredito. Uhum. Você falou de família e no nosso esquenta aqui, a gente sempre faz um esquenta, né? Você estava falando que o seu marido, né, trabalhou bastante tempo em publicidade e você ficou viúva, acho que depois de 25 anos de casamento, foi isso, né? 25 de casado, 28 de relacionamento. É. E você E aí, ficou viúva aos 54 anos, acho que era essa a idade, eu fiz isso. as contas aqui, né? E pouca gente fala sobre viuvez precoce, porque 50 e poucos anos, na atual conjuntura, não é tão comum assim encontrar uma pessoa viúva, né? A gente espera que as pessoas vivam até 70, 80 anos, não menos do que isso. O que mudou em você depois dessa perda? Assim, o que você sente que se transformou quando você viveu esse processo de luto numa idade que ainda muitas pessoas ainda não estão vivendo isso? Bom, primeiro eu queria falar que eu tive uma sensação de muito importante quando eu descobri no reality que eu era a única viúva. Então, isso me trouxe assim um comprometimento com essas mulheres, esses homens, enfim, viúvos, viúvas, pessoas que perdem o grande amor da vida, né? Porque eu nunca escondi isso e nem vou nunca. Então, realmente, parece que eu comprei esta briga de ser essa pessoa que fala também em nome dessas pessoas que perderam esse ente tão querido, tão amado, que você não considera isso na sua vida. Mas o que eu tive a partir de então, Fábio, foi uma sensação mesmo de urgência pela vida. Então, porque, assim, o Ricardão ficou doente e eu fiz absolutamente tudo que eu pude no meio da pandemia, foi um caos. Meus filhos me acompanharam, enfim, a gente teve aí um processo familiar muito intenso, mas eu estava à frente da coisa e eu fiz tudo o que eu pude enquanto ele estava vivo. Uhum. Tudo, 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 tudo. Então, eu não tenho uma coisa, podia ter feito mais isso, não teve. Então, eu realmente, quando ele faleceu, eu falei, eu não tenho mais o que fazer por ele. A partir de agora, eu tenho que fazer por mim. Não tem mais ele aqui para eu fazer por ele. E esses conceitos que a gente tinha, né, de luto, de uma coisa de se fechar, de ir para dentro. Eu passei os 2 anos cuidando dele para dentro. Quando ele faleceu, eu saí, eu fiz o movimento contrário. Eu tinha essa sede de viver, e eu me vi viva e até com comprometimento com a vida. Porque enquanto você está vivo, você tem que fazer por merecer. Sabe, enquanto você está vivo, você tem que aprender, estudar. Eu voltei a estudar inglês, by the way.
Você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que fazer, porque senão a vida é realmente um presente. Então, se você está aqui e você está vivo, você tem que usufruir dela e fazer ela valer a pena. Então, essa sensação minha foi assim muito forte, muito intensa. Não é uma coisa programada, não é que eu li em nenhum livro de autoajuda. Era simplesmente uma coisa que explodiu dentro de mim. Porque eu me senti absolutamente tranquila de tudo que eu fiz. Não era isso que eu queria, não foi isso que eu planejei, e se eu pudesse escolher hoje, ele estaria aqui. Mas não é da nossa escolha. E isso está fora do nosso controle. E isso que você diz dessa sede de viver, né, o reality ele chegou relativamente pouco tempo depois, né? Foi o quê? 4 anos depois, 3 anos depois disso, né? 3. Então, pouco tempo, foi uma experiência bem atípica que você viveu. Então, na sede de viver, acabou vivendo bastante. E como que você enxerga isso do reality? Ele foi uma maneira de se reencontrar com a própria vida, de reivindicar o direito de viver, de amar de novo. Em que lugar dentro desse guarda-chuva da sede de viver entrou o reality? Eu acho que entra o tema maturidade. E eu acho que assim, a maturidade não é o fim de nada, mas é a sofisticação de tudo. Então, acho que você vai ficando mais sofisticado no sentido das suas escolhas, do que você quer fazer com o seu tempo, de como você quer se relacionar com as pessoas. Então, eu colocaria hoje essa coisa que a maturidade é uma sofisticação. E eu, dentro do reality, eu acho que dá para perceber, gente, eu me joguei de cabeça. Porque eu tenho uma frase que eu até postei esses dias: eu não sei entrar no mar sem ser para mergulhar de cabeça. Toda vez que eu entro no mar, dançou. Eu posso ter feito escova, pode ser o que for. Eu entrei no mar, eu vou mergulhar de cabeça. Porque é o jeito que eu sou. Então, assim, só para molhar o pezinho, para ver como é que é aquilo e ir embora, não é o meu estilo. Óbvio que eu tive uma ressonância, então eu realmente me apaixonei por uma pessoa, me apaixonei mesmo, até porque tem uma coisa que vocês não veem, não sabem, não têm informação. No começo a gente começa conversando por 10 minutinhos com cada um, aí vai diminuindo o número de pessoas e aumentando o tempo. Então chega uma hora que com quem você fechou, é engraçado que tem um vocabulário meio próprio, que eu acho o máximo, parece coisa de geração Z. Olha, é porque fechar é uma coisa que a gente fala bastante, na verdade, tá? Então, olha aí, eu Fechou nunca com tinha fulano e tal. usado isso, Eric, olha aí, que bom saber. Então, você fecha com alguém. E aí, com quem você fecha, você passa a falar 6 horas por dia. Uau. Então, parece que é uma coisa... Ai, né? Nossa, esses caras são loucos. De repente, tá lá chorando na parede. Que coisa é essa? Mas, realmente, existe todo um movimento, todo mundo está naquela coisa. Eu acho que o ser humano tem essa coisa de ser influenciável. Eu sou absolutamente influenciável. Por isso que eu amo a propaganda. Eu sou influenciável. E eu entrei na história, quis viver aquilo. Poderia ter dado certo ou não, porque você tem que ter ressonância do outro lado, né? Nenhum relacionamento é de um lado só. E eu comecei a ver que tinha uma ressonância, que tinha um match lá, e eu fui indo e aquilo foi crescendo e realmente tomou essa dimensão. E aí foi isso. Olivia, deixa eu só furar o nosso roteiro aqui, Fábio, porque você falou algo que foi todo mundo é influenciável, mas todo mundo também pode influenciar, todo mundo também é, em algum grau, um influenciador. E você pegou uma plataforma bem grande para viver intensamente. Como que você enxerga que a sua participação pode ter influenciado pessoas? Que mensagem que você gostaria que fosse transmitida a partir da sua participação? Eric, é muito louco, porque assim, a gente não se dá conta, às vezes, de quem a gente é, né?
e o que a gente pode causar nas pessoas. Eu sou, assim, a pessoa que eu fui no reality é a pessoa que eu sou na minha vida, é quem eu sou, entre meus amigos, não sei o quê. E eu sempre fui aquela que é convidada para todas as festas, porque eu animo todas elas. Eu que abro todos os prosecos, eu que danço, eu que faço. E aí eu discuto, eu ponho pautas, eu ponho temas. E quando eu percebi, lá no reality, muito no lounge das meninas, né, eu tive uma... Aí você tem também um match com as mulheres, né, porque a gente vai tendo matches de vida. Eu vi, por exemplo, a Luciana, que eu achei uma pessoa super inteligente, não sei o quê. Quando eu vi, é uma pena que a gente não tenha acesso a isso, porque eu amaria. A gente teve altos papos sobre feminismo, sobre etarismo, sobre machismo. A gente trazia essas pautas para o lounge. Porque não era só... Então, a gente estava vivendo aquela história do match, do casamento e tudo mais. Mas a gente é muito mais do que isso. Então, eu nem percebo quando eu fui ver, eu que abria todos os prosecos, eu que servia bebida para todo mundo. E aí, eu nem percebo. E as pessoas olhavam e falavam assim, mas Nívia, você é sempre assim? Ou sim. Então, deve ter tido alguma influência positiva e para algumas pessoas negativa, óbvio, né? A gente não agrada todo mundo, mas eu acho que foi a grande maioria positiva e é o que eu sinto hoje com as pessoas que me seguem, assim, o meu feedback é 100% positivo, é uma loucura. Então, Acho que até que foda, né? Porque a gente acaba ressonando com muita gente quando entra numa plataforma pública, né? Então acho que muitas das pessoas que assistiram devem ter se identificado contigo falando, meu Deus, eu sou assim também, eu tenho 50 e poucos e falam que eu tô no 220, que eu não paro, falam que eu sou igual. Então acaba que a gente acolhe muito sendo quem é, né? Especialmente quando isso acaba numa plataforma ampla. exato, Eric. A gente faz isso sendo quem a gente é, porque se for para ser outra pessoa, aí não é influência, né? Aí é alguma coisa que eu não sei nem nomear. Eu acho que o legal é você trazer o que você é mesmo, e se isso de alguma forma for positivo para as pessoas, gente, é uma dádiva, né? É um presente isso. Então eu vejo isso com este olhar de presente mesmo, assim. Que legal, que bom. Quero poder continuar a fazer isso. Quero ter espaço para isso. Legal, Nívia. Eu vou aqui emendar duas perguntas aqui. Bom, Né? De repente, então, você é uma mulher executiva, uma mulher que tinha uma vida comum, digamos assim, no seu ambiente, 57 anos, vira uma celebridade nacional, né? Milhares de seguidores, convites, entrevistas como essas, memes, opiniões, né? Julgamentos, avaliações. Eu queria saber, pergunta dupla, assim, como é que é lidar com essa fama súbita e, ao mesmo tempo, se manter no seu centro, na sua essência, e se, né, esse reality também não te aprisionou um pouco, no tipo, olha lá a Nívia do reality. Se é isso que as pessoas esperam ver, ou esperam ver uma mulher que, entre tantos adjetivos, entre tantas qualidades e domínios, né, é uma executiva, profissional da moda, do marketing e também do reality, né? Então, como é que foi virar famosa, uma pessoa famosa e ao mesmo tempo manter essência, e se cria-se uma expectativa, ela vem chegando a Lívia do reality. Você sente isso? na verdade, eu sou muito tranquila com isso, Fábio. Eu nem me vejo efetivamente como uma celebridade, eu acho que eu sou uma subcelebridade. O que eu vejo, e eu acho que assim, todas essas mulheres coexistem dentro de mim. Então, por não ter criado um papel, eu me sinto muito à vontade. A Nívia do reality é a Nívia de verdade. Então, elas estão lá, ou seja, não tem uma briga, não tem uma questão que uma briga com a outra, né? Eu tenho várias dentro de mim que eu falo, gente, quem acordou hoje, bom dia, mas todas elas são essa mesma Nívia e elas coexistem, e eu acho que, assim, enquanto eu puder realmente, o meu prazer é poder, de alguma forma, influenciar positivamente as pessoas. Então, essa é um pouco, acho que, a minha missão, e aonde eu me encontrei, e aonde eu
tenho vontade de poder seguir. É aí, é nesse lugar. Isso é que faz sentido para mim. Porque chega uma hora que precisa fazer sentido. Total. Gente, o papo tá tão positivo que eu quero pesar um pouco o clima, né? Aquela amiga que pesa. A gente, eu, Fábio, todas as centenas de milhares de pessoas que assistimos, a gente percebeu uma coisa curiosa, né? O reality tinha um elenco todo mais 50, mas em alguns momentos a gente ainda assim observou atos de etarismo, episódios de etarismo. Então, eu queria saber como que você enxerga isso? Você sentiu algum julgamento dessa galera que estava lá dentro? Como que foi enfrentar esse etarismo, mesmo dentro da sua própria geração, né? Não é alguém que tem 20 anos lá e está reproduzindo um discurso, é a galera da própria geração. Então, como que você enxerga isso? Como que foi viver isso? Olha, gente, eu acho que o etarismo é o espelho do medo. Então, as pessoas vão projetando o medo ou de ser muito jovem, aí no seu caso, se a gente falar de todos os etarismos, e o etarismo de ser mais velho. Então, o casting era composto por homens um pouco mais jovens que as mulheres. Então, teve um pouco esse descompasso. E sim, eu senti isso. Por exemplo, eu conversava com um cara de 52, sei lá, 51, nem sei ao certo. Eu falava que eu tinha 57, ele falava, nossa, 57? Então tem. E principalmente, não é nós entre mulheres, não, talvez homens entre os homens, não, mas quando chega na hora de se relacionar com uma mulher, sem que você veja, você não sabe a vivacidade e a disposição, como ela é, existe um preconceito. Então, isso sim foi sentido. É uma pena, mas ele é real. E aí o que a gente tem visto como tendência, né, que é uma das coisas que eu amo estudar na minha vida, a moda é um braço da tendência, né? As tendências comportamentais, elas são muito loucas. De que está tendo um movimento diferente. Então, os homens mais velhos querem mulheres mais novas e as mulheres mais velhas estão hoje se relacionando com homens mais jovens. Então, eu tenho visto aí esse cross-geracional também nos relacionamentos. E que, para mim, está tudo certo. Desde que não tenha o preconceito, né? Desde que isso não seja... E eu senti assim com um cara com diferença de 5 anos comigo. Então, tinha... mas você tem 57? Sim. E é muito louco, porque eu nunca menti minha idade na vida. Eu nunca menti minha idade. Isso para mim não é uma coisa, porque vem aquela frase, né? Mas não parece. Gente, não parece, mas eu tenho. Se eu não tivesse, eu não teria este tanto de história concentrado nesses tantos de anos. Seria diferente, seria outra composição. E o que me faz hoje chegar aqui desta forma é esta composição, não mais 57, agora 58 anos vividos e bem vividos. Interessante, quando o Eric fez essa pergunta, eu assisti, como eu comentei, essa temporada, né, o 50 a mais, me interessou de fato, por causa aqui do nosso projeto, porque eu também tenho 50 a mais, queria saber como é que é, em tão curto espaço de tempo, pessoas mais maduras vivenciando a possibilidade de ter um novo amor. Isso é lindo como ideia, né? E você fala, 2 meses é suficiente? Eu conheci a minha esposa, fazendo 30 anos de casado agora em dezembro, eu conheci a minha esposa, e a gente decidiu se casar depois de 1 mês. Olha. Então, depende da intensidade da relação. A gente ficou 1 mês na Bahia, juntos o tempo todo. Você falou das 6 horas, né, que vocês ficavam às vezes conversando. Depende da intensidade, pode acontecer mesmo, né? Sim, não. E assim, eu acho, de verdade, eu acho muito possível. Eu realmente me apaixonei. E assim, eu vivi uma coisa muito intensa em termos emocionais. Eu decidi não por questões racionais e não emocionais. Uhum. Porque eu gosto da pessoa até hoje. Uhum. Eu não tenho nenhum medo, nenhum problema em falar, porque é essa sofisticação, né, da maturidade. A gente pode falar.
E tá tudo bem, só que não dava certo da gente ficar juntos. E tá tudo bem, a gente viveu uma história e ele tá numa caixinha diferente. Eu vivi uma história com ele que dificilmente eu vou viver com alguém, só que tá lá na caixinha. Não dá para eu usar esta caixinha hoje no meu dia a dia. Então, Gente, eu acho interessante isso. Acho interessante, porque eu não sabia dessa história do Fábio, tá? De que foi um mês da decisão de se casar, Isso. entre que se conheceu. Tô falando com o Fábio toda semana, praticamente há quase um ano, e eu não sabia dessa história. E para mim é um outro rolê, porque quando eu olho para minha geração, a galera mais nova, a gente tá na era do ficar, né? Então a gente tem um pré-estágio amoroso que é o ficar. É o estágio de ir tateando, de ir sentindo, da experimentação. Depois de um bom tempo ficando, aí você decide se você talvez quer namorar, né? A questão do apaixonar é bem diferente para cá. Então, olha, eu acho muito legal isso de perceber que, na verdade, a galera que tá mais madura, tá mais intensa, porque meio que já sabe talvez mais o que quer, talvez já tá mais decidida, já se conhece ao ponto de se entregar essa intensidade. A gente mesmo ainda é bem arisco. A minha geração em especial é muito de amores fluidos. na verdade, Eric, vocês têm muitas etapas, né? O ficante fluido, o ficante fixo, o ficante mais do que Sim. fixo, ficante plus mais. Você Gente, tem o conversante, aí você tem o ficante, Cadê o aí peguete? você fica Cadê o exclusivo, peguete? aí depois que você começa a namorar, aí normalmente também não sai do namoro, e às vezes você noiva, sério, aí você casa. É uma escadinha, né? Parando pra pensar e é assim. muito louco, porque assim, eu lembro na minha fase, eu fui noiva, eu não fui noiva do meu marido. Eu fui noiva de um outro cara antes dele, casamento marcado, depois decidi não, tal. E eu odiei a história de ficar noiva. Para mim era cafona ficar noiva. Era uma coisa que não deveria existir. Aquela aliança no meu dedo era uma coisa que eu não entendia. E hoje você vê como gira, mas eu acho, de verdade, incrível isso. Porque não dá para ficar tudo no mesmo lugar. Tem que mover, gente, tem que mudar, tem que andar. Tem que, numa época é legal, na outra é péssimo, deixa de ser, passa a ser bom, depois agora é tudo diferente. E se não for, a vida é movimento. Se não tiver movimento, a gente não tem vida. Então, eu gosto que é diferente de vocês. E é fluido, vai movimentando tudo. É bom ser diferente, né? Porque gera essas pautas de conversa também. É interessante a gente viver diferente e se entendendo. Dito isso, eu vou emendar na minha próxima pergunta aqui, tá? Ah, Que a gente preparou todo um rolê para Estamos dissecando a alma de Nívia Galego aqui. E a pergunta é: você vem dizendo aí publicamente que você quer falar, ouvir, trocar, que você tem a vivacidade de uma jovem de 30 e a autenticidade de uma mulher de 70. O que significa para você essa força, essa elegância de ser quem você é, de não precisar mentir idade, de se orgulhar muito desse acúmulo de histórias que você construiu com 58 anos? eu acho que quando eu falo isso, esses 30 e 70, por exemplo, eu acho que o 30 é a curiosidade que ainda me move na vida. Né? Então, eu relaciono ou associo essa questão ainda da curiosidade de uma pessoa que ainda sente que tem muito para aprender e tem muito para fazer. E eu acho que o 70 é quando eu falo de uma certa elasticidade emocional, que eu acho que seria a palavra que eu usaria. Então, eu acho que essa sofisticação que eu volto a trazer, essa elegância do ser, te dá por essa flexibilidade emocional. Né? Eu já fui muito mais briguenta, muito mais não sei o quê. Hoje é muito mais difícil para eu entrar numa briga, eu sinto que vai ficando mais elástico. E isso é muito legal você sentir e você viver. Então, e o que eu gosto é de poder ter esse mix de coisas, de sensações, e que, de alguma forma etarista, está cada uma
qualificada para uma determinada idade. Então, talvez eu use esses 30, 70, até de uma forma etarista, usando dessas características que a gente já pré-definiu para determinada idade. E, no fundo, se eu for falar hoje, a gente não tem pré-definição do que é cada idade. Eu só acho que a gente vai ficando melhor, concorda, Fábio? Concordo, e eu uso até uma expressão que eu peguei de uma pessoa muito conhecida, Dercy Gonçalves, né? É engraçado que eu já conhecia Dercy Gonçalves mais velha. Desde que eu me conheço como pessoa, ela já era mais... Ela já era uma senhora, é verdade. Ela era uma senhora, né? Mas eu falo que o amadurecimento bem feito, digamos assim, bem conduzido, é um processo intenso de Dercy Gonçalverização. Tá. Né? Tipo assim, tô cagando. Tipo, não, você quer me julgar, julga. Você não gostou do que eu falei, tá tudo bem. Né? Não, você não quer me aceitar, tá tudo bem também. Né? Então, acho que é um processo de conquista da liberdade, porque eu acho que a gente se constrói uma identidade, né? Não é um papo aqui de psicanálise, né, Eric? A gente tem que estar com uma cuidado aí com psicanalistas, né? Mas não é um papo de psicanálise, mas a gente constrói nossa identidade, é muito comum, né? Tentando pertencer, e aí a gente quer corresponder às expectativas de alguém. E acho que o processo de envelhecimento é um processo de desapego dessa necessidade de pertencer a alguém, ou a um grupo, a uma comunidade, para poder afirmar sua própria identidade. Então, tem sim um processo de Gonçalverização, eu gosto de usar essa expressão. Boa. Puta, assim, a palavra horrível é um palavrão, mas eu já sempre coloco ali nas especificações do podcast, não é para crianças, tá, gente? Tô cagando, né? Assim, tô cagando se você gosta de mim, tô cagando se você me aceita no seu clube, né? Eu sou assim, né? Você me quer desse jeito, e não tô jogando na sua cara nada, só tô assumindo a minha própria identidade, né? Com minhas manias, né, as coisas boas. E se eu puder, antes que eu esqueça, dizer algo em minha defesa, quando eu resolvi casar em um mês, Eric e Nívia. Acontece que antes disso eu já tinha rodado várias vezes esses ciclos que o Eric falou, só que eu não tinha esse nome. Sim. Eu não tinha esse nome. Então, quando eu cheguei aos 29, eu já tinha vivido tanto, a sensação que eu já tinha vivido tanto, amorosamente falando, que encontrei uma pessoa e falei, nossa, a gente combina em tudo, a gente era amiga da minha irmã, então já conhecia, né, de alguma forma, tal. Então, não é que eu não rodei todas essas fases que a Genzi hoje roda, já tinha rodado com outras pessoas, né, ela também já tinha, e de repente, colar. É justamente aquilo, né, você já teve esse sensor de falar, mano, é isso aqui, é isto aqui, é essa pessoa, é esse tipo que eu quero, é isto. Então, e talvez não você já tenha tinha... diferença. Né? Sabe, de um jovem 29 anos X, né, assim como eu, 30 anos atrás, de um jovem 29 anos hoje, que é um Z ali, millennium, agora vivendo talvez um amor que seja fatal, no bom sentido do fatal, né, que mate, né, as outras vontades, né, por outras pessoas, e naquele momento se colapse né? Essa conexão. Eu acho que então 2 meses é possível, né? Então, ainda mais se você ficou 6 horas, né? Às vezes até conversando com a pessoa também. Sim. Não, é 6 horas é muito... 6 horas é muito tempo. E só uma informação agora extra também, eu também me casei aos 29 anos. A grande maioria das minhas amigas tinham casado aos 25, 24, era idade, assim, todo mundo casava aos 24. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, esquece, eu não sou essa mulher, eu não vou casar, não quero, vou morar sozinha, vou não sei o quê, mas aí veio o Ricardão e revolucionou todo o meu mundo, graças a Deus, e me fez querer mudar de ideia em absolutamente tudo, e foi um presente ter ele me fazendo mudar de ideia. Então, até hoje eu sou uma pessoa que fala, eu adoro mudar de ideia. Me convença a mudar de ideia. A única coisa é que vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas, assim, eu adoro, porque se você me convencer que a minha ideia está errada, eu quero mais é mudar. Eu não nasci colada em nenhuma, enraizada em nenhuma. Então, acho que talvez isso tem muito a ver com esse meu movimento. Agora, tem uma coisa muito louca que eu preciso aqui comentar, que é você se assistir. Ah, é verdade, eu tinha essa dúvida também. E aí, como é que foi? Então,
Muito legal, porque a gente passa a vida inteira passando pelas situações, né? E você lembra das importantes ou das que te marcaram, tal, não sei o quê, sempre com um olhar, você aqui dentro, né? Olhando o mundo fora. E foi a primeira vez que eu me vi dentro deste cenário da minha vida. Então, muda todo o contexto. E eu achei super interessante essa experiência, por isso que eu falo, é uma experiência que não tem preço, gente, não tem preço. Você acabou virando uma porta-voz, né, de uma geração e mesmo, talvez, durante o experimento, né, a palavra que vocês usam muitas vezes é o experimento, durante o experimento, talvez você não tivesse se dando conta o quanto você estava influenciando as pessoas, né? Eu brinco porque quando a minha irmã recomendou assistir, eu sou o cara na família que dá os spoilers, né? Ela falou, vou recomendar, mas não vou te dar spoiler, que você vai gostar, e você vai gostar muito especialmente de duas mulheres, né? Por acaso, eu acho que eu não posso dizer o nome já aqui. sei quem é a outra. Exatamente. Então, bom que você sabe, né? Eu sei. E é muito louco como todas as pessoas falam isso pra gente. Todas as pessoas falam isso pra gente. A minha foto que bomba é a foto minha com ela. É incrível, né? Porque a gente começa a torcer por vocês duas, menos para os homens, mas isso é outro tema, né? Eu não vou diminuir os homens, eles até tentaram. É o objetivo do... Acho que alguns até conseguiram assim, chegar perto de uma certa maturidade, tal, não foi um comportamento utilizado, mas assim, mas vocês duas, né? Eu fiquei torcendo até o final e acho que vocês representaram muito bem a maturidade e, sobretudo, mostrando que tem uma maturidade feminina, né, que é diferente. Né? Eu acho que a maturidade masculina, acho que, não sei, a sensação que eu tenho, e você trouxe isso já numa das respostas, é que quando o homem envelhece, com saúde, etc., tal, é quase muitos homens, eu não vou dizer todos os homens, nem isso, que isso não acontece nas mulheres, mas pelo menos eu observei isso no reality em si, no casamento às cegas, eu observei, começam a agir como adolescentes. Né, com assim, comportamento de adolescente, em muitos casos, explosões ou conversas entre eles, assim, num grau, às vezes, que fala, nossa, meu Deus do céu. A gente brincava, olha a quinta série. Gente, eu tenho 22, e às vezes eu ficava, pô, você tem certeza? Assim, mas tipo... é que aí, olha, juro que isso mereceria uma outra conversa, né? Óbvio, não sou a especialista, mas até analisando toda uma linhagem masculina, o que aconteceu com os homens, enfim, não é isso que eu vou falar agora, mas existe um comportamental um pouco diferente, sim, principalmente nessa geração. Eu acredito que as novas gerações já vêm com outra cabeça, já vêm com... Né? Isso tem muito a ver com o homem ter feito muito pouco na nossa época para ser um cara incrível, né? Posso uma maldade assim, só um pouquinho, mas a feminista... Se não ferir o contrato com a Endemol, pode. Não, né? não fere. É assim, um homem incrível, hoje, quando a gente fala de um homem incrível, vamos falar de 50 a mais, é uma mulher mediana. Então, assim, ele cozinha, ele cuida dos filhos, ele trabalha, ele vai para a academia. Tudo isso as mulheres medianas fazem. E ele vira um cara incrível por fazer isso. Então, ou seja, tem um ajuste aí. Eu não estou falando de ninguém pontual. Acho que eu tive a sorte de estar com um cara que foi muito educado, gentil, um cara bacana, um cara que cuidou de mim, né? Que é importante. Então, teve isso. Mas, assim, é isso. Um homem medíocre, um homem incrível faz o que uma mulher mediana, não vamos falar medíocre, mediana faz. E aí ele é o máximo. Então, os homens da nossa faixa etária, Fábio, se acostumaram a isso. Isso não é meu, eu vi isso e achei perfeito.
verdades sinceras doem, mas me interessam. Ai, meu Deus, grande casal. Adorei ouvir isso, porque acho que é uma boa síntese para algo que eu observei também, venho observando ao meu redor, né, com amigos, tudo mais, tentando viver uma certa adolescência e com algumas qualidades que as mulheres têm realmente de sobra e a gente se achando a última bolacha do pacote, porque aí vou dar um spoiler, né? Ou porque sabe cozinhar, ou porque sabe fazer uma escova. Olha, mas eu adorei esse plus aí, viu? Eu achei incrível, eu até fiquei ali, me senti humilhado naquele momento ali, porque minha esposa gasta uma grana dela, né? Graças a Deus, minha esposa tem a grana dela, que ela trabalha, para fazer escova, acho que toda semana. Aí, se eu soubesse fazer uma escova, que carinho seria esse? Eu me estimulei com esse gesto de carinho entre você e o seu par. Você vê como eu estou cuidando aqui de não dar spoilers. A família vai ficar super orgulhosa de mim. Ótimo. Eric, a gente precisa fechar, né? Porque a gente combina o horário, a gente cumpre mais ou menos o horário. E... Mais ou menos, eu gosto do mais ou menos. Não, mas é mais ou menos, porque ela tem agenda, todo mundo tem agenda e tal. E eu acho que a gente tem uma última pergunta, né? Acho que desse lugar de representatividade que você conquistou, né? Nesse reality, com uma mulher admirada por outras mulheres, por homens, né? Por toda uma geração. Se você pudesse dar, né, essa é uma pergunta clássica aqui, né, mas a gente gosta de fazer, um conselho, né, e não de marketing, né, não de marca e tal, e deixa esse domínio de lado nesse momento, mas lá do fundo mesmo, do coração mesmo, da alma, para outras mulheres e homens também, que estão se sentindo, talvez, né, por causa da idade, fora do mercado, fora do amor, ou fora de si, né, meio perdidos, né, achando que são adolescentes ou não, depois dos 50, o que você diria, assim, como algum conselho para tudo aquilo que você aprendeu através da sua experiência? Olha, eu acho que você pode estar fora do mercado, estar fora do amor, mas não pode estar fora de si. Então, eu acho que é virar o holofote para dentro mesmo. E, assim, eu acho que a gratidão de estar vivo, de poder estar fazendo as coisas, sabe? É um movimento. Então, tenha coragem, saia do lugar, saia da sua zona de conforto. A gente acostumou a usar isso para os jovens, e isso vale para enquanto você estiver vivo. E, assim, eu acho que a vida ela pode se expandir. Então, eu acho que a gente fica muito mal quando a nossa vida parece pequena. E na hora que a gente expande essa vida, seja com conhecimento, tem tanta coisa, tem tanto curso, tem tanta história. Um curso te traz um conhecimento, de repente você conhece uma pessoa, sabe? Assim, é academia, ou seja, é um movimento. Então, coloque sua vida em movimento e tenha coragem para isso, para você não se perder de si e da elegância de ser quem você é. Fantástico. Fechou, Eric. Arrasou, desculpa. Arrasou. Assim, tenho muito pouco o que falar aqui, na verdade, né? O papo foi super gostoso. A gente está caminhando para esse encerramento, eu só termino com essa aspa, né? De que conversar contigo talvez tenha sido uma oportunidade para a gente lembrar de uma coisa muito simples, né? Talvez até revolucionária, de que você envelhecer, você amadurecer, é se jogar de novo, é continuar se movimentando, é você descobrir novas versões suas enquanto você estiver vivo, com oportunidades para tanto. Então, obrigado, né, por ter dado esse recado para a gente e reforçado essa ideia aqui dentro. Eric, o simples é revolucionário, hein? Simples é revolucionário, e o amor na maturidade não é um prêmio de consolação, gente, ou algo impossível. Não. É até um ato político, né? Dizer para o mundo, eu ainda quero, eu ainda posso, eu ainda sonho, eu ainda amo. E ainda vou. Ainda vai. Alguém tem dúvida? Não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, querido. Fábio, muito 100% assim, alegre com esse papo. Obrigado pela generosidade, pela entrega aqui pra gente, por poder transformar essa vulnerabilidade em potência. E para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, pelo amor de Deus, lembra que não existe isso de idade de começar, que não existe o conceito de estar tarde para começar, existe a coragem de você se permitir e de você poder começar. Então, novamente, obrigado pela generosidade, Lívia. Aí posso pedir para me seguirem? Com certeza.
Preciso de seguidores, sempre, gente. @NiviaGalego, com I, por favor, para vocês me acharem lá berrando no Insta. E também no mundo do trabalho, que onde eu encontrei ela, está no LinkedIn lá, tal, então... Sim, estou no LinkedIn também, estou no TikTok também, enfim. Essa subcelebridade já subindo de nível daqui a pouco, ainda bem que a gente pegou ela na subida, não no topo, né? Porque senão ia ser mais difícil, né? Não, na subida, na subida. E obrigado a todo mundo também que nos acompanhou, foi um prazer estar com vocês novamente, lembrando que o Perdifiores é esse espaço onde a gente pode ressignificar certos conceitos sobre idade e, sobretudo, descobrir que quando a gente mistura as idades, a gente faz um caldo bem gostoso e saboroso e divertido, como foi essa conversa. Mais uma vez, muito obrigado ao meu parceiro Eric e a Nívia por essa conversa. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijos.